I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Quem acompanha o canal viu o que aconteceu no último mês com a queda do canal, depois a desmonetização do canal e depois a desculpa, foi mal, tava doidão, o que acabou impactando diretamente a renda que vai ser a minha renda de dezembro. Então se você puder e obviamente quiser ajudar o canal, acessa www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Vai lá, colabora com o canal. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. Eu já fiz um vídeo alguns meses, um ano, não sei, falando sobre o Justiceiro, né, o Punisher, e como a Marvel tá destruindo a criação dela, inclusive o próprio criador falando umas groselhas, assim, falando umas porcarias que, assim, nossa senhora, é absurdo, assim, como se uma coisa interferisse na outra. Cara, é um quadrinho. É um quadrinho, as pessoas que compram um quadrinho querem se divertir. Não necessariamente diversão é você ficar... Não, às vezes você pode ficar puto, né? Mas, entendeu? E tem outra, você compra um quadrinho do Justiceiro, você sabe o que você quer receber em troca. Você compra um quadrinho do Wolverine, você sabe o que você quer receber em troca. Você compra um quadrinho do Dredd, você sabe o que você quer receber em troca. Você não quer desconstrução de personagem. Porque se um personagem dura 40, 50, 60, 80 anos, é porque ele tem algo que atrai o público. E desconstruir isso, você só está alienando o seu público e atraindo um pseudo-público que na verdade nem compra essas porcarias, não gasta dinheiro com isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo baseado numa matéria do meu amigo lusitano Ivo Santos, que possivelmente estará em algum, talvez no próximo ou no seguinte Boteco dos Nerdolas. Agora a gente tá internacional, apesar de já ter o Wilton, que mora no Japão, ele é brasileiro. Então agora a gente tá indo internacionalmente. E ele, o cara é fanzaço, mas fanzaço mesmo, do Frank Castle, do Justiceiro. Assim, o cara tem tudo do Justiceiro. Então ele escreveu esse artigo em agosto. Acho que foi mais ou menos quando eu fiz o vídeo também, se bobear. Quando eu fiz o vídeo sobre sobre o Justiceiro. Por que a Marvel está a desconstruir o Frank Castle? Lembrando que ele é português, então o português dele terá algumas diferenças, mas qualquer pessoa que não seja uma anencéfala vai entender. A Marvel, ao longo desses últimos 3 anos, tem lidado com algumas controvérsias em relação ao logotipo do Justiceiro. O logotipo do Justiceiro tem sido utilizado há décadas por membros das Forças Armadas e pela polícia, que inevitavelmente sempre mostraram algum apreço pelo Justiceiro e pelo que o personagem representa nas bandas desenhadas. Depois temos outros que não conhecem o personagem e usam o logotipo para ser porreiro. É aquela galerinha que tem camiseta também do Ramones, ou como eu contei que eu fui num festival de música, tava tocando Ratos de Porão, a mina sai com os dedos nos ouvidos e a miserável tava usando uma camiseta do Slayer. Obviamente zero bala. E, obviamente, ela não conhecia nenhuma música do Slayer pra estar reclamando do tipo de música que o Ratos de Porão toca. E, isso aí é... O que tem de poser é, assim... É uma constante, são os posers, principalmente os posers bazinga. Depois daquele infeliz, daquele maldito seriado Big Bang Theory, o que brotou de bazingueiro, de nerd bazingueiro, não tá escrito. Não tá escrito. Porque essas pessoas não são geeks e muito menos nerds. São pessoas que inclusive têm aversão a conhecimento, livros, esse tipo de coisa. Mas adoram uma camiseta bazinga. Então, os bazingueiros dominaram. Hoje, na verdade, o que se chama de geek, o que se chama de nerd é bazingueiro. Dizem que a cultura geek tá no mainstream. Não tá. Ela continua underground. O que tem é bazingueiro. Pra bazingueiro, tá lá. Mainstream, filminho de super-herói e bababá.
A Marvel aparentemente sentiu a vontade de desconstruir o personagem nessa nova saga ao leme de Jason Aaron, e isso que eu vou falar abaixo. Fiz uma análise da edição número 5, onde expliquei alguns erros na caracterização de Frank Castle, na questão da caveira e das armas de fogo. Acredito que no final dessa saga, Frank irá voltar ao seu status quo. Contudo, as alterações às origens de Frank, feitas por Jason Aaron, poderão ou não permanecer. O que está a correr mal? Basicamente, Aaron tomou a liberdade de mudar parte significativa do Justiceiro, desde a sua adolescência até o princípio de sua fase adulta. Cara, olha o que esse cara... Olha, meu... Frank, segundo essa saga, é um psicopata desde muito jovem, onde aos 12 anos já tinha assassinado um homem e perto dos 18 já tinha quase uma mão cheia de mortes a seu cargo e ainda nem se tinha inscrito nos Fuzileiros Navais. Para não falar que sua relação com Maria ter acontecido com base numa farsa criada pelo amigo de Frank, o Steadman, que escreveu uma carta de amor a Maria passando-se pelo Frank para ajudar no relacionamento. Steadman estava preocupado com o lado negro de Frank e viu esse relacionamento como uma escapatória. Algum tempo depois, Steadman, que sofreu um acidente, foi deixado à morte pelos seus colegas, antigos agressores na escola de Steadman. Frank matou-os todos, sentindo-se culpado por ter se distraído com o relacionamento com Maria. Onde está o problema? Tudo! Bem, o problema é que o escritor Jason Aaron ou a Marvel estão desconstruindo o personagem na sua raiz, que é o que eles gostam de fazer atualmente, né? Eles sentem orgasmos ao fazer isso atualmente. Quanto mais picareta, mais desconstrutor são esses roteiristas. Nossa... Da forma que Frank nos foi apresentado na sua infância, seja nos Diários de Guerra ou na sua saga principal escrita nos anos 80, 90, ou até mesmo em Tiger na saga Max de Ennis, Frank não só nunca foi antissocial, como nunca tinha matado ninguém até a altura que entrou nos Fuzileiros. Pelo contrário, Frank entrou no seminário, no Punisher Intruder, para se tornar padre em busca de respostas pelo fato de nunca conseguir perdoar a quem o mal praticasse. Após não ter conseguido perdoar, Frank decidiu entrar nos Fuzileiros Navais. O que me parece é que a Marvel quer acabar com a imagem do Justiceiro mais heróico, ou seja, aquele cidadão exemplar, pai de família, que teve um mau dia no Central Park, não referindo que procurou dentro da lei formas de punir os responsáveis pela morte da sua família e essa lei falhou, Punisher Year One, pois protegeu o grupo de mafiosos. Este para mim foi sem dúvida um dos motivos de Frank ter começado a caça por ele mesmo a todos os que praticam crimes violentos. Não só porque a sua família tinha sido assassinada, mas porque a justiça falhou. Exatamente. Não é só uma vendetta dele. No caso dele, essa questão da impotência frente à justiça, ou no caso, a impotência frente à injustiça que ele sofreu, foi mais um gatilho do que a própria morte da família. Quem já perdeu e uma coisa que dá pra todo mundo se identificar. Quem já perdeu um ente querido, seja por qual motivo tenha sido, coisas que acontecem depois, de repente... um médico sem empatia, coisas que acontecem depois podem causar um impacto emocional na pessoa muito maior do que a morte em si desse ente querido. E foi o que aconteceu com o Frank Castle. Porque ele iria a um seminário à procura de respostas para sua falta de capacidade de perdão, quando ele desde cedo sabe que não é capaz de perdoar quem pratica crimes violentos. Nada do que Aaron conta favorece as origens clássicas do personagem. Se Frank já é um assassino desde jovem e não tem qualquer problema em matar, por que recorreria à justiça pela punição dos assassinos da sua família? Todas essas alterações de tornar o Frank um pouco mais vilão do que herói servem para modificar a percepção do que os fãs e não fãs, aqueles que apenas usam a caveira sem conhecer o personagem, pois provavelmente a Marvel acredita que tornando o personagem mais psicótico vai de alguma forma fazer o personagem deixar de ser apelativo a determinados grupos aos quais a Marvel não se sente confortável. Sinto informar que não vai mudar absolutamente nada, porque por mais que vocês façam um retcon, eu não vou saber exatamente quantas décadas o Justiceiro tem. Eu vou chutar que ele tem pelo menos aí uns 50 anos de vida. Então não são 2 anos
de retcon maldito. Detalhe, que ninguém compra, que ninguém consome, que vão acabar com uma história de 50 anos, com histórias que as pessoas compram até hoje. Essa é a diferença. Então esse retcon maldito não vai funcionar. No caso das HQs, não funciona porque ninguém compra. É diferente de uma série como, por exemplo, Doctor Who, quando eles fizeram o retcon com essa Jodie Whittaker maldita. É bem diferente. Porque eles mexeram no cânone, mas de uma forma diferente. Porque era uma sequência. Quadrinho é uma mídia diferente. Você tem lá o ano 1, você tem as origens, você tem o Justiceiro Max, você tem muita coisa, principalmente nos anos 70, 80 e 90 do Justiceiro, e que, de novo, vendem até hoje, enquanto essas HQs não vendem pra ninguém. Então, na real, as pessoas que utilizam esse símbolo sem conhecer o personagem, simplesmente não vai fazer diferença. Porque se elas não compravam as coisas clássicas, a troco do que elas vão comprar esse lixo feito pela Marvel atual? Ou seja, tiro no pé duplo, mas não é tiro no pé, porque o negócio é esse, é desconstruir, vamos desconstruir. Mas e aí, o que você achou de tudo isso? Deixe seu comentário e até a próxima. Visando fugir do shadow ban aplicado ao Geek Velho, eu peço que todo mundo se inscreva no Não Sou Geek. Futuramente, aquele vai se tornar o canal de lives e potencialmente o canal principal. Então vai lá, se inscreve no Não Sou Geek, ajuda a gente a monetizar ele para que eu possa utilizar como fonte principal.